Sejam bem-vindos ao nosso devocional de hoje, segunda-feira. Que Deus ilumine a sua semana. E olha, nós começamos uma série muito especial falando sobre os 10 mandamentos, que daqui a pouco eu vou falar mais a respeito disso, hein? Mas antes, eu gostaria que você já deixasse o seu nome de um familiar que você ama muito, e você gostaria de pedir a Deus em favor dele. Porque talvez ele está enfrentando situações que você tenta ajudar, mas não está conseguindo. Nada melhor do que você enviar para ele uma cobertura espiritual de oração, de proteção divina. Então pode deixar aí nos comentários o nome dele, o nome dela, o seu nome, ou algum pedido de oração por uma área específica, ainda que você não vai escrever o que está acontecendo, às vezes você não quer, não tem nenhum problema. Mas você pode escrever aí nos comentários a área específica que você quer ajuda, que você quer essa intervenção divina. Pode colocar aí vida financeira, família, saúde, enfim. Daqui a pouco nós vamos orar, vamos pedir a Deus e eu tenho a certeza que Ele vai se manifestar de alguma maneira. Você vai sair mais forte dessa guerra, você vai sair mais forte desta luta. Como que está sendo o seu dia hoje, hein? Hoje já tivemos o devocional 6 da manhã, estamos agora às 18 horas e assim acontecem os nossos devocionais de segunda a segunda. E eu sempre deixo os conteúdos aqui no nosso canal, tá bom? Ele não é apagado não, eu sempre deixo porque tem pessoas que não conseguem assistir ao vivo, vai assistir depois. Mas se você conseguir assistir ao vivo é melhor ainda, que já está saindo do forno quentinho, você já pega já de primeira mão, não é verdade? Nada melhor do que você ouvir a palavra de Deus, não para se tornar um crente fanático, religioso, nada disso, mas um crente, para quem não sabe, crente significa crer em Jesus, é só isso. As pessoas associam as coisas ruins, né, a palavra crente, mas não, porque você quer desenvolver a sua espiritualidade com Deus, você quer se tornar um ser humano melhor. O que nós estamos ensinando aqui, eu garanto para você que você não aprende em escola. Você não aprendeu, ou você que está estudando, realmente é uma escola o que nós temos ensinado, coisas que nós temos praticado na nossa vida. Desde os 15 anos eu faço isso. Já tive muitas lutas, sou testemunha que Deus é fiel, tive muitas experiências para que hoje eu tivesse autoridade para falar sobre o assunto. Então eu tenho certeza que vai agregar muito a cada conteúdo que nós vamos compartilhar com você, tá bom? Então pode deixar aí nos comentários seu nome de um familiar, daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé. Então hoje de manhã nós já falamos do primeiro mandamento, essa série que começou hoje, sobre os 10 mandamentos. Cada semana eu faço uma série diferente para que a gente possa colocar em prática na nossa vida e não só ter conhecimentos, estudos bíblicos, nada disso, mas o que eu posso tirar isso como lição para a minha vida é o que interessa. E é o que Deus quer. Na verdade, é o que Deus quer, te guiar, tá bom? Então hoje, 6 da manhã, já falamos do primeiro mandamento, inclusive está aqui no nosso canal, se você não assistiu ainda, tá bom? E agora vamos falar do segundo mandamento. São 10 e vamos destrinchar essa série durante a semana. O segundo mandamento diz aí, leia aí, ó, que aparece aí, ó. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Por que Deus falou, né? Para que você não sabe, para você que não sabe, o povo estava lá no Egito, na escravidão, o povo de Israel. Deus envia Moisés para libertar o povo da escravidão e o povo passou a ter uma liberdade. Só que assim, a liberdade ela tem que ser vivida com prudência. E é por isso que existem as leis, as regras. Imagine se tirar as leis dos países. A lei do nosso país, as leis já não funcionam direito no nosso país. Imagine se tira as leis, piora mais ainda o cenário. Então, qual o objetivo de Deus ter criado os 10 mandamentos? Deus colocou sobre Moisés para que Moisés passasse para o povo. Não que fosse uma obrigação, cada um faria as suas escolhas. Mas quem obedecesse os mandamentos, as regras, estaria debaixo de uma proteção divina, da proteção de Deus. Quem não obedecesse não estaria debaixo dessa proteção e pronto, acabou. E vida que segue, cada um faz as suas escolhas. Como até hoje, Deus não obriga ninguém a obedecer. Mas os 10 mandamentos servem até hoje para aqueles que creem em Deus, para aqueles que querem ter uma aliança com Deus e viver bem aqui na terra. Então, os 10 mandamentos, o objetivo de Deus ter criado foi com o objetivo de alinhar o propósito de vida desse povo, colocar ordem,
para que eles não vivessem com desordem, desalinhamento, porque isso traria consequências ruins. Então, o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Por que Deus criou esse mandamento? Porque naquela época, isso até hoje se estende com menos proporção, mas ainda acontece, infelizmente, pela ignorância de muitas pessoas. Naquela época, as pessoas criavam imagens e tratavam as imagens como um deus. Então tinha o touro, tinha o boi, isso mesmo, tinha animais, outras espécies de objetos, de imagens, e as pessoas adoravam as imagens como se fosse um deus. Quando Deus viu isso, falou: isso não é bom para o ser humano. Então vocês não vão criar imagens e nem vai ficar adorando essas imagens, achando que elas vão te ajudar. É uma estátua, é um objeto. Você vê que hoje muitas pessoas, infelizmente, por não conhecer a verdade, por isso que a Bíblia fala, né? A verdade liberta, porque tira as escamas dos olhos. E é a pura verdade. Eu me lembro, a minha tia, muitos anos atrás, eu me lembro que a minha avó estava doente e ela tinha uma imagem que ela ficava rezando, orando, pedindo a cura da minha avó, aquela coisa toda. Eu era criança, não entendia muito, mas assim, eu ficava pensando assim, será que uma imagem de gesso, de pedra, enfim, vai poder ajudar minha avó? Não entrava na minha cabeça, eu não entendia, era criança. Mas hoje você vê que muitas pessoas deixam de orar a Deus, adorar a Deus, confiar em Deus para confiar numa pedra. E eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou condenando a prática dessas pessoas. Eu respeito, mas eu não posso deixar de falar a verdade. Eu não sou o dono da verdade, desculpa, eu não estou querendo dizer isso. Eu estou aqui falando da palavra de Deus, os pensamentos de Deus, esse livro milenar que até hoje se cumpre na vida das pessoas. E eu tenho que ter muita responsabilidade para falar as coisas, porque eu não quero colocar peso em ninguém, eu não estou aqui para falar de religião, não estou aqui para falar de igreja. Desculpa, não é esse o meu papel. Se você está esperando eu levantar uma bandeira, desculpa, você vai ficar frustrado. Eu vou levantar a bandeira da palavra de Deus. Então, está escrito aí. Vamos ler de novo. Não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás. Quer ver um episódio bíblico? Você já ouviu falar dos amigos de Daniel? Depois você pode ler lá, em Daniel capítulo 3, conta esse episódio, que o rei Nabucodonosor, o comandante daquele lugar, ele criou uma imagem e queriam que todas as pessoas adorassem aquelas imagens. Ó, essa imagem vai ser o nosso Deus e quem não se prostrar, quem não adorar essa imagem, vai ser lançado na fornalha de fogo. Em outras palavras, ele queria colocar a goela abaixo essa ordem, essa regra para aquelas pessoas. E muitas pessoas, por causa do medo, dobravam os joelhos e começavam a rezar, orar, adorar aquela imagem, para não ser lançados na fornalha de fogo. Mas a Bíblia fala que os amigos de Daniel, que se chamavam Sadraque, Mesaque e Abidnego, não aceitaram se curvar. Porque eles tinham feito uma aliança com Deus, que só a Deus eles iriam se curvar, adorar, e não as imagens. São escolhas, e está tudo certo. São escolhas. Está registrado na Bíblia. Se você quiser crer, amém. Se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser, não tem problema. Não precisa me julgar, não precisa criticar, como eu também não estou te julgando, mas eu tenho que falar a verdade. Então, quando eles não foram lançar, quando eles não adoraram, melhor dizendo, aquela imagem, quando o rei Nabucodonosor ficou sabendo, não pensou duas vezes e aplicou a lei. Lançou eles na fornalha de fogo. E ainda debochando, vamos ver se o Deus que vocês falam vão livrar vocês. Então leia para ficar registrado, para você ter um entendimento. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo e tirou eles daquela fornalha. Imagina o próprio Deus em forma de um anjo tirando Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. E olha que a temperatura da fornalha foi aumentada várias vezes. E nem o fogo atingiu um fio de cabelo deles, a Bíblia fala.
Você acredita nisso? Eles saíram ilesos. E o rei Nabucodonosor ficou surpreendido pela força da fé daqueles 3 homens nesse Deus, a tal ponto do rei Nabucodonosor. Peraí, esse Deus funciona, esse Deus é forte. Então vamos mudar tudo aqui, o decreto. A partir de hoje, quem não adorarás o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que vai ser punido. Mas a verdade é que nem Deus quer que as pessoas sirvam a Ele, adorem a Ele por medo. Deus não faz promessa de maldição. Ó, se você não fizer isso comigo, eu vou te amaldiçoar. Deus não amaldiçoa ninguém. Deus quebra a maldição. Deus abençoa. Você não pode fazer algo para Deus com medo. Não vou fazer isso porque senão vai cair uma maldição sobre a minha vida. Não é isso que Deus quer. Isso não é fé, isso não é confiança. Desculpa, isso não é devoção. Você tem que confiar, crer e ter Ele como único Deus da sua vida. Para de ficar endeusando pessoas, objetos, coisas, bens. Inclusive eu falei um pouquinho sobre isso no primeiro devocional do dia, 6 da manhã, que foi o primeiro mandamento, que dá continuidade ao segundo, na verdade, né? Então pense nisso. Pare de ficar adorando o cantor, o pastor, a igreja, a B e C, a religião A, B e C. Adore a Deus. Pare de adorar, sabe, o seu filho, ou você mesmo, ficar se endeusando, o seu dinheiro, sua posição. Sirva a Deus, adore a Deus, só a Ele. Tá certo? Eu tenho certeza que você não vai se decepcionar e Ele vai te ajudar em toda e qualquer situação que você passar. Agora eu queria fazer uma oração por você. Você aceita essa oração? E vamos dar continuidade a essa série, né? Durante essa semana, nos devocionais, falando sobre o terceiro mandamento, que vai ser amanhã, 6 da manhã. Amanhã, 18 horas, o quarto mandamento e assim por diante. Seria bom você assistir, seria bom você compartilhar, porque tem muitas pessoas que não sabem da verdade. Não sabem. Venderam uma história para elas, elas acreditaram e às vezes está deixando de adorar a Deus, servir a Deus, ter fé em Deus para ter em coisas ou pessoas. Vamos invocar Deus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, a verdade nos liberta. Como um dia, quando eu conheci esses mandamentos, realmente me libertou da cegueira, desse bloqueio que não deixava eu enxergar a verdade, que não deixava eu enxergar a realidade da espiritualidade contigo. E eu oro por esta criatura que às vezes errou, por ignorância espiritual, por não saber da verdade. Não foi maldade dela, não foi. Eu não quero nem colocar peso nela, nem o Senhor coloca. Mas ela pede perdão por essa ignorância, porque ela não sabia da verdade. E ela está usando a humildade em reconhecer, poxa, eu vou aplicar a partir de hoje, eu vou praticar isso na minha vida. Ela está fazendo a escolha, o Senhor não está obrigando ela a nada. Ela que ouviu a palavra, foi tocada, ela está fazendo a escolha e graças a Deus por isso. E que ela possa colher os benefícios desta escolha. Ajuda ela, meu Deus. Claro que o Senhor não isenta ninguém das lutas. E se essa pessoa está enfrentando guerras, lutas, dentro de casa, no trabalho, lutas emocionais, os conflitos, os monstrinhos falando com ela, dê forças para ela superar, que ela seja curada, ela seja livre, que essa dor saia, essa angústia, essa depressão, essa ansiedade saia. Leia cada pedido, cada nome que foi colocado nos comentários e dê a elas a cobertura espiritual que é necessário. É o que eu determino. E eu entrego a vida de todas essas pessoas em tuas mãos. E eu te agradeço. E quem crê e concorda com esta oração, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Deus ouviu a nossa oração. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Cuidado com a religião. Cuidado com as regras que os religiosos estão colocando. Não pode ser um peso. Obedeça às regras de Deus, às leis de Deus. Saiba separar as coisas. Cuidado lá no seu trabalho com muitas regras. As regras são necessárias para a organização, não tenha dúvida. Mas cuidado para não sobrecarregar a sua vida. Porque buscar Deus, honrar a Deus, adorar a Deus é leve, tem que ser leve.
Jesus disse: o meu fardo é leve e não pesado. Pense nisso, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Fiquei muito feliz de você ter estado aqui com a gente. Continue acompanhando nosso canal. Você pode se inscrever. Aparece aí, inscreva-se. Clica aí em cima e dá um joinha, dá um like, para que o YouTube possa entregar essa mensagem para outras pessoas que precisam conhecer a verdade sobre a luz da palavra de Deus. Tchau, gente. Até o nosso próximo encontro.